Então, pessoal, uma boa noite. Vamos dar continuidade à disciplina Relato Integrado de Sustentabilidade. Então, hoje nós temos a presença do amigo, Fernando Fonseca, economista, consultor de empresa, ele vai falar mais também. E hoje ele é o atual coordenador da Comissão Brasileira do Relato Integrado. Então, como vocês já, eu imagino que todos leram o framework, ele foi uma das primeiras pessoas a montar um relato integrado. Ele vai contar essa história. Então, passa as palavras. Perfeito, professor. Muito obrigado primeiro, Kassai, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, poder compartilhar com vocês meu conhecimento, minha experiência. E eu já participei dessa disciplina como palestrante há 3 anos atrás, então é muito bacana retornar à casa, ver a casa cheia e tantos alunos, tantos profissionais interessados em informações econômicas, sociais e ambientais, e de governança, e não só informações financeiras. Vamos lá, eu estou sem um passador, então a todo momento eu venho aqui porque eu prefiro também passar. Essa é a nossa agenda para hoje, tá? Eu vou falar bastante sobre um contexto de algumas mudanças que eu quero passar para vocês. Quais são os indicadores, as tendências e as perspectivas de mudanças que estão ocorrendo no âmbito do capital humano, no âmbito do capital financeiro, do mercado de capitais e órgãos reguladores. Para quê? Para a gente conseguir entender o porquê que o relato integrado e o pensamento integrado fazem total sentido no momento que nós estamos vivendo de tantas mudanças e tantas alterações, constantes. E por fim, eu vou passar para vocês um pouco das melhores práticas e dos desafios e obstáculos e benefícios que eu consegui como um dos responsáveis por implementar o relato integrado no Itaú Unibanco, que foi a primeira instituição financeira brasileira a implementar as diretrizes do relato integrado. Ok? Vamos lá. Esse é o meu currículo. Eu sou, como o professor Kassai falou, sou economista, tenho MBA em finanças, sou certificado pelo Integrated International Reporting Council, que é o Comitê Internacional de Relato Integrado. Tenho experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro e nos últimos 8 anos, especificamente na área de relações institucionais, onde eu era responsável pelo relatório de sustentabilidade e relato integrado. Atualmente sou empreendedor e consultor também na área de comunicação corporativa, governança, relatórios corporativos e gestões de riscos. Atuo também como diretor executivo da ANEFAC, não sei se todos já ouviram falar, que é a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contábeis, onde eu reestruturei uma área de relato integrado de sustentabilidade para justamente a gente conseguir passar essas informações, o mundo fora das informações financeiras para esse público-alvo. E também sou coordenador da Comissão Brasileira do Relato Integrado, vou falar mais para frente quais são os objetivos e qual é a composição dessa comissão. E por fim também sou professor nas disciplinas de governança corporativa, sustentabilidade e responsabilidade social e empresarial. Contexto de algumas mudanças. Eu trago esse slide, ele não está muito legível, mas aqui é só para vocês concentrarem nas informações em termos, eu chamei mundo, mas o que a gente entende é que há uma degradação em termos de capitais naturais. A gente vê as pesquisas, as mensurações de gás de efeito estufa que ainda continuam aumentando, apesar de todos os esforços que a gente vê, principalmente no âmbito da ONU, dos países que se reuniram há 3 anos atrás em Nova York para discutir essa questão do aumento, da elevação da temperatura terrestre. A questão da degradação ambiental também e a possibilidade do mundo ficar sem alguns recursos naturais, como a gente já observou aqui mesmo em São Paulo, a questão da crise hídrica. E por conta do crescimento, o crescimento da população, isso já é notório, a mudança do poder econômico, a gente vê a questão da disputa de poder e de comércio global entre China e Estados Unidos. Isso a gente vê que há
existem impactos positivos e negativos para todo mundo, né? E por fim, a gente vê também uma ascensão da classe mundial. Isso traz um consumo maior de capitais, né? Capital natural, capital financeiro e tudo mais. Então, esse aqui foi só um paper que foi publicado pelo Comitê Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que chama Visão 2050, como o mundo será em 2050. Né? Então, essa é uma primeira observação. Outra observação, no âmbito do mercados de capitais, essa é uma pesquisa que a Oceantomo ela efetua regularmente e, infelizmente, o último dado de 2015 não foi atualizado ainda pela própria Oceantomo. O que diz esse gráfico? Né? Que houve uma inversão nos últimos 40 anos de a questão de ativos tangíveis e ativos intangíveis. Esse aqui é os componentes da Standard Poor's, das 500 maiores empresas negociadas na Bolsa de Nova York, onde em 1975, mais de 40 anos atrás, nós tínhamos o valor de mercado das empresas composto por 17% de ativo intangível e o restante, ou seja, 83% de ativo tangível. Hoje nós vemos essa inversão, exatamente essa inversão. Hoje a composição de mercado das empresas é feita por 84% de ativos intangíveis e somente 16% de ativos tangíveis. Isso traz um grande desafio para os gestores. Para os gestores, não só gestores de ativos, mas para a liderança em termos de prospecção para o futuro. Como nós vamos traçar cenários futuros, dada essa nova realidade em termos de ativos. Então, esse é um grande desafio e vocês vão ver que mais para frente eu vou falar que o relato integrado é uma das ferramentas, é um dos conceitos que, no meu entendimento, é o mais assertivo para a gestão dos capitais em termos de ativos tangíveis e intangíveis. Em termos de mudanças, o que a gente verifica também em órgãos reguladores globais, eu chamo órgãos reguladores globais para chamar a atenção que esses órgãos também estão atentos e cada vez mais participando ativamente na questão de inserir as informações ou perspectivas de conceitos não financeiros, que é o famoso ESG, novamente, econômico, social e de governança. Para os investidores institucionais ou a própria liderança, os gestores, eles terem esse olhar na questão de avaliação de empresas, na questão de em uma empresa investida você ter esta análise ESG, não só análise financeira. E dando continuidade na questão das mudanças, eu trago também a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que ela traz uma perspectiva que a turma anterior, né? A turma anterior comentou de alguns setores, né? Que seriam diretamente afetados pela questão dos ODS e até por questão de tendências e riscos globais. Esse é um setor que é fortemente afetado, que é o setor de seguros. E esse setor de seguros já desenvolveu um princípio, uma diretriz para que as empresas participantes dessa coalizão possam trazer em seus modelos de negócio perspectivas ESG, não só perspectiva financeira. E aqui é uma relação das empresas que já fazem parte dessa coalizão. Então nós temos grandes empresas, a Mafre, Itaú, o Conselho Nacional de Seguros, onde traz e dissemina esses conceitos e diretrizes não financeiras na perspectiva do setor do seguro. Dando continuidade, aqui eu não vou ater muito, mas vocês já têm conhecimento dos ODS, vocês estão formando grupos de trabalhos, cada um com o seu ODS. Eu achei muito interessante, eu participei da aula anterior e vocês estão de parabéns pela a proatividade e pelo
a iniciativa que vocês estão tendo em abordar, e principalmente o professor Kassai, também de parabéns, em disseminar os ODS no ambiente acadêmico e dentro de uma faculdade de economia, administração, contábeis, atuarial. Então eu acho que cada vez mais os profissionais, os contadores, os administradores, os economistas precisam ter em seus mindsets, em seus modelos mentais a questão dos ODS. De novo, as informações não financeiras, elas não têm mais sentido para as decisões que são assertivas e que levam em consideração o contexto que nós estamos vivendo, econômico, social e ambiental. Só para citar um exemplo de que os órgãos reguladores ou autorreguladores, eles estão realmente interessados, eles estão acompanhando todo esse movimento global. A B3, né, que é a atual, era a antiga BMF Bovespa, agora é a B3, com a fusão da CETIP, ela lançou uma iniciativa que é Relate ou Explique dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ela pergunta para todas as empresas que são listadas na B3, na Bolsa, quais são as iniciativas ou quais são as estratégias adotadas por essas empresas na questão da adoção dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E a B3 ela publica um PDF com o nome das empresas, e se ela publica onde está a evidência da adoção dos ODS na estratégia, e se não publica, qual é o motivo. É bem interessante a gente acompanhar esse movimento, até na questão de investimento pessoa física, talvez seja um critério de decisão para a gente investir em determinada empresa ou não, comprar a ação de uma empresa ou não. Essa perspectiva de ODS. Ainda no âmbito dos órgãos reguladores do Brasil, nós temos a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que também vem incentivando cada vez mais o mercado de capitais, no âmbito das empresas de companhias abertas, a trazer informações, a divulgar informações, prestarem contas, não só para os investidores, para os colaboradores, mas para a sociedade como um todo. Então, recentemente, por meio da CVM 552, né, instrução CVM 552, a CVM agora ela exige no formulário de referência, que é um formulário onde as empresas são obrigadas a preencherem para prestar contas para o mercado e para a própria sociedade, a CVM inseriu esse item, perguntando para as empresas, em relação às políticas socioambientais, você deve indicar se você divulga essas informações sociais e ambientais, se divulga, qual metodologia que você segue. Vocês sabem que existem diversas metodologias, obrigatórias ou voluntárias, que falam sobre a divulgação de informações não financeiras, ou informações ESG, Econômico, Social e de Governança. A CVM pede isso. E se essas informações elas são divulgadas, elas são informações auditadas já com a preocupação da credibilidade da informação. Então existe também essa preocupação. Então todo ano, até o final de maio, todas as empresas de capital aberto devem informar a política de socioambiental que ela divulga, que ela segue para toda a sociedade. No âmbito financeiro ainda, o Banco Central ele editou a resolução 4327 há 4 anos atrás, que fala também da obrigatoriedade das instituições financeiras de implementar uma política de risco socioambiental. Os bancos, os maiores bancos hoje, eles já trazem a questão do risco socioambiental na estrutura de gerenciamento de riscos deles, para atender essa resolução, mas também os bancos identificaram como uma oportunidade e como uma contribuição com a sociedade e com todos os players do mercado na questão socioambiental para, por exemplo, o fomento do crédito.
Hoje os bancos têm políticas de risco socioambiental e de crédito que levam em consideração o score de uma empresa, PJ ou PF, na liberação ou não de um crédito. Então depende desse score, e esse score ele é regido por diretrizes e políticas de risco socioambiental. Então, não só no âmbito estratégico, mas também no operacional, no modelo de negócio dos bancos, essa resolução está sendo seguida. Aqui é só um exemplo de, antes da CVM tomar a decisão de incluir no formulário de referência informações socioambientais, a BMF Bovespa anterior, né, agora a B3, também em 2011, 7 anos atrás, também tinha essa iniciativa. Ela perguntava para todas as empresas de capital aberto se elas divulgavam informações sociais, ambientais, e se sim, qual era a metodologia e se era auditado. Então esse aqui era um PDF que também ele é público e fica no site da B3. Porém ele não é mais divulgado porque a CVM incorporou em sua instrução para exigir das empresas essas informações. Aqui é só para citar. E aqui é só para exemplificar, para tangibilizar. Esse é o formulário de referência e aqui a instrução 552. No formulário de referência, as empresas têm que descrever qual que é a política socioambiental que ela segue. Na linha ainda de órgãos reguladores e no âmbito ainda da CVM, recentemente a CVM publicou a instrução 586. A resolução 586, ela exige das empresas de capital aberto o posicionamento também no âmbito de Relate ou Explique, né, no modelo Relate e Explique, sobre as iniciativas ou melhores práticas de governança corporativa. Então é o G do ESG, G de governança corporativa. Existe um Código Brasileiro de Governança Corporativa de Companhias Abertas que foi elaborado. Aqui tem bastante texto, mas se atém só a quem são os responsáveis por esse código, que é uma questão de coalizão, de cooperação, de integração, por isso que é um GT interagentes. O código foi produzido por essas empresas que participam desse GT interagentes, ou seja, então de certa maneira a sociedade está representada, a sociedade de mercados de capitais, em última instância, sim, está representada aqui nesse código. Então a gente fala da Abrasca, Associação das Empresas de Capital Aberto, do próprio BNDES, que ele faz um órgão observador, a BVCAP, a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro, enfim, eles entraram em um consenso de que o Código Brasileiro de Governança Corporativa é um instrumento útil e moderno para as empresas exercerem melhores práticas de governança corporativa, no sentido de estrutura, no sentido de diálogo entre as partes interessadas, quais são as melhores práticas em termos de conselho de administração, de diretoria executiva, como esses órgãos colegiados se conversam, quais são os comitês que dão apoio para esse conselho de administração. Então, existem vários comitês de estratégia, comitê de gestão de pessoas, enfim, que dão apoio para um conselho de administração, por exemplo. Então, a partir do final do mês que vem, de outubro, as empresas de determinada categoria são obrigadas a relatarem ou explicarem por que não seguem as normas do Código Brasileiro de Governança Corporativa. E aqui são outros exemplos ainda no âmbito da B3, acho que todos já ouviram falar do Índice de Sustentabilidade Empresarial, né? E aqui é interessante observar que, em termos de performance, a carteira teórica do Índice de Sustentabilidade Empresarial tem maior performance do que o próprio Ibovespa, isso desde 2005, quando o ISE foi criado. Outras iniciativas, ainda na B3, existem outros índices também, que não sei se todos têm o conhecimento, mas acho que depois vale a pena vocês terem essa informação, entenderem qual é a composição, quais são as empresas que estão
participando do índice e quais são as premissas para participar do índice. Por exemplo, o índice de carbono eficiente. Existe uma carteira do ICO2. Outro índice de governança corporativa trade, que são as empresas que têm desempenho médio, tem um desempenho em termos de governança acima das outras empresas que estão listadas. Por fim, dentro no âmbito da B3, a B3 também ela tem iniciativas para empresas estatais. Então é legal que não só as empresas de capital aberto, mas também as empresas estatais mistas, existem iniciativas para trazer as melhores práticas para as empresas estatais em termos de governança, em termos de ESG, ambiental, social e governança. Aqui é só para vocês entenderem quais são, e essas empresas estatais, elas são pontuadas de acordo com esses temas aqui. Transparência, controles internos, composição da administração e assim por diante. E aqui eu gostaria de destacar o próprio relatório integrado ou de sustentabilidade. Então, a empresa estatal listada na Bolsa, que ela tenha já um relato integrado ou um relatório de sustentabilidade, ela tem uma pontuação diferenciada em relação às outras. Perfeito? Ainda no âmbito das estatais, há 2 anos atrás, foi editada a lei 13.303, que é apelidada como Lei das Estatais. Essa lei, ela traz a questão da governança corporativa como um todo, mas também as melhores práticas de controles internos, gestão de riscos, de modelo de negócio, de defesas para a estatal, a defesa de auditoria interna, controle de fraudes e tudo mais no âmbito dessa lei. E aqui eu trago para vocês uma evidência de que o relato integrado e o relatório de sustentabilidade distorceu um pouco. Ele já faz parte, ele já é mencionado como uma melhor prática dentro da lei. Ou seja, as empresas estatais agora elas têm, além de ser uma lei, ela tem um guia complementar que é o relato integrado. Mais para frente eu vou mostrar para vocês algumas empresas estatais que já publicam o relatório integrado até para atender as premissas da Lei 303. No âmbito dos investidores, vocês já devem conhecer também o Carbon Disclosure Project, onde as empresas elas mensuram as suas emissões de gás de efeito estufa. E existe um relatório, esse relatório é acompanhado por investidores institucionais e também por investidores pessoa física. Além disso, no âmbito do princípios para investimentos responsáveis, desde 2006 existe já uma iniciativa com apoio da UNEP-FI e do Pacto Global, no âmbito da ONU, para incentivar os investidores institucionais a investirem em empresas que têm diretrizes e melhores práticas voltadas para a questão do desenvolvimento sustentável. Perfeito? Então isso é só para demonstrar que realmente a questão ESG ela é atual e não só o mercado regulador, mas como os investidores também eles estão acompanhando. Esse evento ele já tem 3 anos, mas eu achei interessante trazer para vocês e realmente os investidores estão olhando além dos números, além das informações financeiras. Estas foram algumas perguntas que eu selecionei e esses investidores fizeram para as empresas que estavam expondo o seu modelo de negócio e a sua estratégia. Tínhamos lá a AES, Itaú, CCR e outras empresas. Os diretores de relações com investidores dessas empresas apresentaram as empresas e os investidores fizeram essas perguntas. Por exemplo, se a empresa possui processo de precificação de carbono, esse é um tema que vem crescendo bastante. Eu aconselho vocês a começarem a procurar referências sobre precificação de carbono. Na Europa
essa melhor prática já é seguida. É bem interessante, aqui no Brasil já existem diversas iniciativas público e privadas sendo seguidas para trazer esse modelo para a realidade. Por exemplo, outra pergunta: qual a estratégia adotada por sua empresa para o relacionamento com sindicatos? A gente sabe que o relacionamento com o sindicato muitas vezes não é um relacionamento, um diálogo ganha-ganha. Então, as empresas preocupadas com essa questão de reputação, muitas vezes elas também perguntam. Então, aqui é só para tangibilizar que realmente os investidores eles estão de olho, né? E em relação ao capital humano, quais são as mudanças? Eu trago para vocês aqui um dado que a maioria já deve saber, a questão do nem, né? São os jovens que nem estudam, nem trabalham e muitas vezes não estão procurando trabalho. Hoje são mais de 11 milhões no Brasil, né? Então é um número significativo. Então quais são as políticas adotadas no âmbito institucional brasileiro para atender as expectativas desses jovens, né? O que está sendo feito em termos de capital humano, né? Dentro do ODS 8, né? Se eu não me engano. Esse é um link interessante também. Aproveitando esse link, falando de ODS, que eu não havia comentado, depois vocês anotem aí, o IBGE ele faz um estudo dos ODS e quais são os indicadores que já estão atrelados a determinados ODS, que já estão disponíveis e já são divulgados na rede. É ods.ibge.gov.br, bem interessante. Aqui, só para tangibilizar também a questão do capital humano, né? A geração canguru também, a geração que demora para sair, né? Os jovens que demoram para sair de casa, não que seja isso positivo ou seja negativo, mas precisa ter um olhar na questão da força de trabalho. Então nós temos 11 milhões de jovens nem e aqui não tem o dado, mas por exemplo da geração canguru, 60% é homem. 60% da geração canguru é homem. Aí o ODS o ODS de equiparação de gêneros. Dá para fazer esse link também, né? Então, e aqui por fim aqui a questão do Love Mondays na questão do capital humano há uma disponibilidade. Esse site você consegue verificar salários, consegue verificar qual que é a reputação das empresas na ótica dos colaboradores. Se você digitar o nome da empresa, você tem uma visão holística de como esses colaboradores verificam a reputação da empresa, determinada empresa. No âmbito dos consumidores, esse é um relatório global, chama User Report Global. Foi um estudo global baseado na jornada do consumidor. A gente tem muito falado nessa palavra, jornada. Principalmente na jornada do consumidor. Quais são os pontos de contato do consumidor em relação a produtos, serviços de uma empresa? E quais são as expectativas, se são atendidas ou não, nesse processo de contato do consumidor. Esse estudo global, ele identificou algumas melhorias nesses setores. E aqui são essas algumas conclusões. Esse slide eu vou deixar, toda a apresentação eu vou deixar para vocês. Aqui é só realmente para, de novo, trazer que existe o contexto global, econômico, social, de investidores e capital humano, ele é muito dinâmico, está em constante alteração. E há muita dificuldade das empresas e dos profissionais e dos líderes de acompanhar essa mudança. E, de novo, o que eu entendo como uma ferramenta que pode trazer um olhar, uma interpretação por esse contexto é o relato integrado e o pensamento integrado. Ok? Ainda na linha de consumidores, eu trago aqui um novo conceito, que é o conceito de reputação. Né? Existe o Reputation Institute,
uma empresa, né, que ela faz estudos para identificar qual é a reputação de empresas globais. E aqui eu trouxe um recorte onde eles falam só da Reputation and Corporate Social Responsibility, responsabilidade social corporativa. Esta é a metodologia, né? O que os consumidores ou os stakeholders pensam, o que eles sentem e qual é a atitude que eles têm. É a metodologia do Reputation Institute. São essas dimensões, e essas 3 dimensões compõem a dimensão da responsabilidade social corporativa. Por que eu trouxe isso? Porque existe uma correlação positiva que as empresas que adotam diretrizes e conceitos e estratégias de responsabilidade social corporativa, elas têm uma reputação maior em relação às outras. Esse é um ranking desse estudo, onde mostra 100 maiores empresas, só trouxe as 50 aqui, mas aqui a gente pode fazer algumas... Como a Lego, né? A Lego é a empresa com maior reputação em termos de responsabilidade social corporativa. Então é interessante verificar, por exemplo, quais são os ODSs que a Lego adota em sua estratégia. Não só os ODS, quais são as melhores práticas adotadas em termos de liderança, em termos de meio ambiente do trabalho, que faz a diferença no ranqueamento dessas empresas. E essa diferença, essa aqui é só como essas empresas estão no mundo. Aqui no Brasil é o Google. E uma curiosidade, né, a questão aqui, a Walt Disney é na Austrália e não nos Estados Unidos, é a Rolex. Tem alguns dados bem interessantes. Depois vocês podem acessar essa pesquisa e entender a metodologia, a amostragem e tudo mais. Por que isso, né? Porque exatamente, porque essas empresas têm um índice de responsabilidade social corporativa alto. Primeiro, uma liderança ativa e engajada, ou o CEO, liderança igual ao CEO. O CEO, ele é engajado na questão de responsabilidade social corporativa. Isso, para a reputação da empresa, faz total diferença, né? Quando você vê um CEO falando sobre estratégias sociais, de governança, de meio ambiente, faz total diferença na questão de propagação do propósito da empresa, por exemplo. A responsabilidade social corporativa alinhada ao propósito da marca. Isso é muito interessante também. A gente vê cada vez mais as grandes empresas adotando uma causa, né? Empresa adotando a educação como uma causa. Então, acho que é uma outra dica também, quando vocês forem olhar os ODS no trabalho, identificar quais empresas já adotaram uma causa que faz o link com o ODS. Por exemplo, educação. Existem diversos institutos de empresas que trazem a educação como um pilar importante. Cultura também, esporte e assim por diante. Uma agenda de responsabilidade social que fala sobre ação, não só na teoria, e assim por diante, né? Então são insights que realmente confirmam que uma empresa que tem responsabilidade social corporativa na veia, na estratégia, ela tem uma alta reputação. Se ela tem uma alta reputação, ela atrai mais investidores, atrai colaboradores interessados em trabalhar. As pessoas falam da empresa, recomendam a empresa, recomendam os produtos e serviços. Aqui um estudo, existe o RepTrack, que é esse estudo no Brasil. Aqui é só destacar que governança, nós vimos lá que a governança agora e vocês já viram que no framework do relato integrado, governança é um pilar, um conteúdo fundamental, essencial, e a gente vê que realmente a governança ela vem crescendo em termos de reputação também. A governança tem uma participação significativa na modelagem de reputação das empresas.
aqui eu trago o Fórum Econômico Mundial, então em termos de contexto também, muito interessante, riscos e tendências. Bacana também vocês começarem, não sei quem falou aqui, não sei, acho que já foi embora, um aluno falou da importância de a gente identificar, é difícil, mas identificar a interconectividade ou interdependência entre os ODSs, né? Isso é bem forte. Por que eu trago isso? Porque o Fórum Econômico Mundial, ele tem uma publicação anual, não sei se todos sabem, que fala sobre os principais riscos e tendências de longo prazo, de 1 ano e meio, de 3 anos e tudo mais. E eu recomendo vocês fortemente entrarem nessa publicação. São vários infográficos que vocês podem acessar de maneira aleatória, da maneira que vocês quiserem. Por exemplo, quais são os principais riscos atrelados à tendência de envelhecimento da população, por exemplo. Ou um assunto e uma tendência super importante, mudanças climáticas. Mudanças climáticas totalmente correlacionada e correlação positiva na questão de saúde. Com certeza. Saneamento básico, enfim, esse é o desafio, né? Na verdade são vários desafios, mas acho que o principal desafio é fazer a conexão, ligar os pontos dessas diversas tendências, riscos e de diversas iniciativas que existem. E para isso nós temos que ter um capital humano bem desenvolvido, com habilidades e competências para entender essas interações. E aqui eu trago só um slide para tangibilizar o que eu estou falando. Desde 2008, desculpa, essa pesquisa de riscos globais ela é efetuada. Aqui está difícil de enxergar, mas aqui vocês se atentem às cores. As cores representam os tipos, as categorias de risco. E a cor verde são os riscos ambientais. E a gente pode identificar que a partir de 2014, 2015, os riscos dessa categoria, os riscos ambientais, eles estão predominando em relação às outras categorias. Não só os riscos, o risco azul é o risco econômico. Durante a crise de 2008, né, nós tivemos a crise global econômica, os riscos econômicos eles eram os riscos que estavam em evidência na pesquisa que é realizada com os principais líderes mundiais. E aí a gente verifica uma mudança na questão dos riscos, né? Ou seja, os riscos econômicos estão perdendo relevância. E como eu vou fazer? Nós somos gestores. Como nós vamos fazer a gestão do risco ambiental, do risco social? Ele está no meu dia a dia, essa gestão de risco, está no meu pipeline, né? Pensando em empresa de capital aberto, uma estrutura de governança, o meu conselho de administração, ele está informado em relação a esses riscos? Eu tenho uma estrutura de gestão de riscos que mitiga, identifica e prioriza esses riscos ambientais? Dependendo do meu setor, esses riscos são totalmente relevantes, né? Então, o grande desafio, né? Diante desse todo esse contexto que eu mostrei para vocês, as empresas têm os desafios de acompanhar essas mudanças, adaptar a nova realidade e os seus conceitos e ao mesmo tempo continuar prestando contas, engajando os seus stakeholders ou as suas partes interessadas. Então o desafio ele é gigantesco e de novo o pensamento integrado, o relato integrado são os conceitos e por meio do framework do relato integrado o conceito é uma ferramenta que auxilia demais na questão dessa gestão holística. Passando já para o relato integrado e o pensamento integrado, aqui a gente traz... Tudo bem até aqui, pessoal? Está muito rápido? Não? Se alguém tiver alguma dúvida, pode já me interromper, tá? 40 minutos. Tá. 40 minutos já. Já foi.
Aqui é só para demonstrar, ilustrar que também os relatórios estão acompanhando essas mudanças, né? Nós temos aqui na década de 60 os relatórios financeiros, puramente financeiros. Na década de 80 já surge o relatório de administração, o relatório de governança, o relatório de meio ambiente. E na década de 2000 para cá, a gente já vê os relatórios de sustentabilidade, relatório não de sustentabilidade, trazendo a perspectiva não só econômica, mas social, ambiental e de governança. E o que a gente enxerga para o futuro, né? É o relato integrado. O relato integrado, ou Integrated Reporting, é um novo conceito, uma metodologia, diretriz que traz uma questão objetiva e concisa das informações econômicas, sociais e ambientais. E de que maneira que isso é feito, né? Aqui é só para ilustrar o desafio que existe em termos de padrões de relatórios. Hoje, essa pesquisa que foi feita pelo Comitê Internacional de Desenvolvimento Empresarial Sustentável, foi identificado que nos últimos 25 anos, desde a cúpula da Terra no Rio, 92, aumentou mais de 10 vezes o número de requisitos ou de padrões de relatórios. Hoje são mais de 1000 requisitos diferentes. Então, além do contexto estar totalmente mudando, existem diretrizes diversas que muitas vezes elas não trazem a resposta para a empresa. De novo, o relato integrado é a ferramenta que vai trazer essa resposta em termos de gestão, de comunicar para os seus stakeholders como ele gera e distribui valor, como a empresa gera e distribui valor de uma maneira objetiva e concisa. Aqui são alguns dados da evolução na questão do ESG, como comentei para vocês, né? Environmental, Social and Governance. Então existe uma tendência bem significativa de elevação das informações ESG, a Europa crescendo, e aqui trazendo a perspectiva da América do Sul, onde a gente vê uma curva aqui, ó, da questão de governança. De novo, né? A governança em termos de melhores práticas para mitigar riscos de fraude, mitigar riscos de corrupção. A governança, ela traz pilares que atendem essa nova realidade. Esses são os principais padrões. Um relatório interessante, que é Account for Sustainability. Account for Sustainability foi embrião do International Integrated Reporting Council. Ele fala sobre, um guia sobre como trazer na perspectiva da contabilidade, prestação de contas, os capitais humanos e social. Aqui um outro relatório importante que acabou de ser divulgado, finanças sustentáveis na perspectiva da Comunidade Europeia. É um comitê que existe de especialistas em desenvolvimento sustentável, que eles publicaram esse relatório no sentido de os líderes da Comunidade Europeia utilizarem esse guia para estratégias e políticas públicas dos seus países. E de novo, né, como eu falei, as informações contábeis e financeiras não são mais suficientes para tomada de decisões diante desse contexto, né, de mudanças e dos riscos e tendências globais. E por isso, nessa jornada de informações não financeiras, da importância de informações financeiras, como é que surgiram algumas entidades, coalizões, para trazer essa perspectiva no dia a dia das empresas. Vocês acho que já devem conhecer o GRI, Global Report Initiative, que foi lançado em 1997, está em constante evolução. Hoje já são as diretrizes standards, né? Do 3.1 passou para standards. As empresas estão se adaptando agora para seguir essas diretrizes. E outra
diretriz importante, e é onde eu queria chegar agora, é a questão do relato integrado e o pensamento integrado. Mas o que são esses dois, né? Eu acho que vocês já ficaram sabendo sobre o IRC, que foi a coalizão formada em 2010 para trazer esse pensamento para a comunidade. Até chegar no framework do relato integrado, que foi em dezembro de 2013, ocorreram diversas consultas públicas de sociedade global. E com um único objetivo e com uma única missão: estabelecer os relatos integrados, os pensamentos integrados como práticas de negócios, de estar na decisão das lideranças, de conseguir identificar quais são os temas relevantes, quais são os capitais que as empresas utilizam como input, como a empresa transforma esses capitais em produtos e serviços e como esses capitais eles são devolvidos para as sociedades. E quais são os impactos positivos e negativos. E o pensamento integrado, resumidamente, esse aqui é conceitual. Resumidamente, o pensamento integrado é como uma organização adequa ao seu modelo de negócios e sua estratégia ao seu ambiente externo e os riscos e as oportunidades. E aí vou demonstrar como que isso é realizado. Não sei se vocês sabem, mas o IRC disponibiliza todos os relatórios integrados das empresas no mundo por meio desse banco de dados. Eu recomendo também vocês darem uma olhada e identificar quais são as empresas que já iniciaram essa jornada. E tem empresas brasileiras também que já iniciaram essa jornada. Vocês podem também utilizar como fonte de informação para identificar se essas empresas que adotam o relato integrado também já trazem os ODS na perspectiva da estratégia delas também, né? O próprio IRC, ele menciona, ou ele se posicionou, na verdade, por dois ODS, o ODS 17 e o ODS 8, se eu não me engano, isso eu vou confirmar. Esse é o relato integrado. E uma outra iniciativa para trazer a questão da coalizão de diversos padrões internacionais e relatórios é o Corporate Reporting Dialogue. O Corporate Reporting Dialogue, ele tem todos esses standards participantes. Então, o interessante é ver que o IFRS, ele participa dessa coalizão, dessa iniciativa. O próprio ISO, o próprio GRI, ou o FASB, o CDP que eu mencionei para vocês. E o que essa iniciativa ela produz? São três perspectivas, né? Como todos esses standards olham a questão do propósito, a questão do escopo, ou seja, como esses frameworks adotam os 6 capitais, que vocês sabem que são os capitais do framework do relato integrado, e por fim, como cada standard desse adota a questão dos conteúdos que são exigidos pelo relato integrado. Aqui só para trazer um exemplo, na questão da proposta, como o framework adota, qual é a proposta do framework do relato integrado, e na perspectiva do CDP e do ISO e assim por diante. Na perspectiva do escopo, por exemplo, o FASB. Na perspectiva do capital financeiro, essa bola cheia quer dizer que é completamente compreendido o capital financeiro no standard da FASB. Já o capital social de relacionamento, ele precisa ser desenvolvido. São esses insights, são esses achados que vão trazer a integração desses participantes na perspectiva do relato integrado. E por fim, como vocês sabem do relato integrado, vocês já leram o framework do relato integrado, o professor Kassai já me deu essa dica,
Esses são os conteúdos do relato integrado, perfeito? O ambiente externo, contexto, governança, modelo de negócio, mesma coisa. Como, por exemplo, a ISO 26000 adota a perspectiva de ambiente externo em suas práticas. Adota 50%, atende, e assim por diante. Então isso aqui é para trazer, para quebrar também a questão do... O mercado fala muito que o relato integrado veio para substituir o GRI. Não, eles são complementares. Tanto é que, não sei se vocês notaram, o framework do relato integrado, ele não prevê indicadores. Ele utiliza indicador do GRI ou indicador da própria empresa de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu contexto, de acordo com os seus temas relevantes, que é o princípio da materialidade, que vocês já devem ter ouvido, que é o princípio contábil até, né? Aqui é o contexto, como que é o momento do IRC no mundo. A gente vê um crescente, são mais de 200 empresas adotando o relato integrado no Japão. O Japão lançou no começo do ano um código de governança corporativa para as empresas também, a exemplo do que existe no Brasil. E no código o relato integrado ele é mencionado como uma melhor prática. Houve uma conferência agora em março de 2018 do IRC, juntamente com o Instituto Internacional de Governança Corporativa, de novo, governança corporativa sendo essencial e tem uma perspectiva muito relevante no âmbito dos negócios internacionais ou das estratégias das empresas. No Brasil, o que a gente tem? A Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, ou a QBARE. Eu faço parte da comissão, eu sou um dos coordenadores. Depois, eu recomendo vocês entrarem no site, mas eu já adianto que o site está sendo reestruturado. O site já tem quase 4 anos. A evolução do relato integrado das informações é uma evolução muito dinâmica, então nós... E como são atividades pro bono, nós procuramos parceiros para ajudarem a gente nessa perspectiva, nessa jornada, né? Então nós estamos exatamente identificando algumas empresas que podem ajudar a gente na reestruturação do site. Essa é uma plataforma de comunicação também, então nós temos Facebook da comissão, LinkedIn, nós traduzimos uma newsletter do IRC, existe o site que comentei, e a comissão é mencionada no site do IRC. Tudo isso também a gente está reestruturando. Nós temos grupos de trabalho na comissão do relato integrado. Um grupo de trabalho de conhecimento, que é disseminar esse conhecimento, as melhores práticas do relato integrado. Grupo de trabalho de comunicação, que faz toda a parte de engajamento de stakeholders, fala com os outros grupos de trabalho. Investidores, é um grupo de trabalho que vai trazer a importância do relato integrado para os investidores. E esses os últimos GTs, ou grupos de trabalhos, eles são novos, foram criados na última reunião que ocorreu na semana passada. A comissão QBARE, ela se reúne trimestralmente. E a última reunião foi quinta passada, lá na Febraban, onde foram criadas os grupos de trabalhos estatais, ou seja, focar nas empresas estatais, como as empresas estatais podem adotar o relato integrado, até na perspectiva da lei das estatais, que eu mencionei para vocês, e também das pequenas e médias empresas, como as pequenas e médias empresas podem adotar o framework do relato integrado para trazer uma perspectiva holística e integrada do seu modelo de negócio e da sua atuação na economia. Essas foram os principais assuntos que eu falei para vocês da reunião. Existe uma iniciativa, tem um grupo acadêmico, assim como existe o grupo acadêmico aqui na Comissão do Relato Integrado, lá no IRC também tem, onde nós estamos estudando a possibilidade de submeter artigos que tem como tema o relato integrado, o framework relato integrado para esse site, para esse repositório. Até o professor Kassai está envolvido nessa iniciativa também. A próxima reunião do IRC do Conselho acontece em outubro, em Paris, e lá vão ser anunciados os próximos passos, né, do IRC, e aí
A comissão também vai trazer esses próximos passos para as perspectivas e planejamento, que vai acontecer em novembro. Nós estamos conversando com o professor Kassai também para essa última reunião acontecer aqui na USP. A gente pretende fazer uma reunião de planejamento e depois uma dinâmica com aqueles grupos de trabalhos. E a gente está verificando também a possibilidade da participação do público em geral, né? Isso nós estamos em planejamento, né? Foi criada a Kebari Rio de Janeiro, então é um capítulo da Comissão Brasileira no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem bastante empresas estatais, então faz total sentido também ter um grupo de trabalho de estatais, né? A criação dos 2 grupos, como eu falei, e essa iniciativa que foi lançada na última comissão. Nós vamos fazer uma análise dos relatórios integrados das empresas brasileiras, de algumas empresas brasileiras. Análise sob a ótica do framework do relato integrado, né? Mas como a gente sabe que existem diversas iniciativas que já utilizam alguns critérios, algumas metodologias específicas, nós queremos falar por meio dos GTs com essas iniciativas, até o meio acadêmico, com certeza, né? Como a gente são mais de 20 trabalhos, mais de 25 trabalhos já foram publicados com o tema relato integrado. Então nós vamos nos aproximar com os autores via GT acadêmico para entender as metodologias e tudo mais para a gente adotar nessa nossa perspectiva. Esses são os objetivos dessa análise. Então aqui a amostra inicial, nós selecionamos as empresas do ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial. No Índice de Sustentabilidade Empresarial existe uma pergunta sobre o relato integrado, ou só a perspectiva, informações econômicas, sociais e ambientais. Então nós selecionamos aquelas empresas que já divulgaram relatos integrados ou relatórios que têm as características do relato integrado. Quais são essas empresas? São essas aqui. Essa é a carteira do ISE 2018. São as empresas que responderam, que seguem as diretrizes do relato integrado e já publicaram. São essas aqui que estão com o IR carimbado. São 22 empresas de 30, bastante empresa. Isso é bacana. O que a gente... o próximo passo é entender se a gente vai fazer análise das 22 empresas ou a gente vai pegar uma empresa de cada setor, enfim. Mas aqui já é uma constatação. Existem empresas que já iniciaram essa jornada do relato integrado e no médio e longo prazo nós vamos identificar quais foram os benefícios que essas empresas conseguiram com a adoção do relato integrado. Dentro do GT Acadêmico, como eu falei, já existe um banco de dados, tá? Que eu vou passar, são mais de 20 estudos, esse é o estudo. E aí, por fim, qual que é a ferramenta que traz o pensamento integrado, né? Esse é o conceito do pensamento integrado, o framework do relato integrado, que você já conhece, que é um depara, né? É uma mudança de mindset, realmente. O framework, ele é baseado em princípios, vocês já sabem, já conhecem os capitais. Eu dou ênfase para o capital humano de novo, porque o capital humano, nós temos que desenvolver competências e habilidades para fazer a leitura de todo esse contexto, de todo esse contexto de riscos, de oportunidades, de órgãos reguladores, de consumidores, de mudança de capital humano, enfim. Nós precisamos desenvolver essas competências. De novo, como que nós desenvolvemos? Por meio do pensamento integrado, né? E o que são essas competências e habilidades? Esse aqui é o conceito do capital humano, né? Principalmente aqui a capacidade de entender, desenvolver e implementar a estratégia de uma organização. Essa capacidade, ela é fomentada, de novo, por meio do pensamento integrado. O relato integrado, ele tem os princípios básicos e eu queria me atentar aqui ao processo de geração de valor. Eu quero, de uma maneira dinâmica, explicar para vocês que existe uma figura lá no framework do relato integrado que muita gente não entendeu, ou então não soube interpretar. Eu interpreto da seguinte maneira: vocês vão entender aqui, o 4A faz referência aos elementos de conteúdo que são
identificados no framework. Então a empresa, ela entende qual ambiente externo, qual ambiente de negócio que ela atua. Quais são os órgãos reguladores, o setor, os concorrentes. Identificou, ela vai traçar a sua missão, a sua visão. Para que essa missão, essa visão sejam atingidas, ela precisa de uma governança corporativa que atenda essas premissas. A governança corporativa, ela é baseada em um modelo de negócios. Então aqui, ó, esse elemento de conteúdo, depois vocês podem ver lá no framework, 4A, 4B e 4C. O modelo de negócios, ele depende do quê? Dos insumos. Esses insumos, eles são obtidos, são os inputs. De onde são originários esses insumos? Dos capitais. Perfeito? Capital financeiro, capital manufaturado, intelectual, humano, social e natural. São 6 capitais do framework. Esses 6 capitais, eles são inseridos via insumos no modelo de negócio da empresa. Esses insumos são convertidos em atividades dos negócios, produtos e serviços. Esses produtos e serviços, eles desenvolvem impacto, eles provocam impactos, tanto para a empresa quanto para a sociedade, impactos positivos e impactos negativos. Esses impactos, eles também são produzidos em resultados. Esses resultados são resultados no âmbito do capital financeiro, novamente, capital manufaturado, intelectual, todos os capitais. E aí, qual que é a premissa do pensamento integrado, do relato integrado? É você ter um acompanhamento desses elementos de conteúdo. Você vai acompanhar o seu ambiente externo, verificar se existe um novo concorrente, se existe uma nova regulação, se há uma nova tendência, se há um novo risco, enfim, você vai entender esse contexto para verificar se sua missão e sua visão ainda fazem sentido diante desse contexto. Perfeito? E um planejamento estratégico de qualquer organização, você pode adotar essa premissa do relato integrado. Verifiquei o contexto, missão, visão. Existe muita empresa que está mudando sua missão e está mudando sua visão, né? Vocês acho que já perceberam, algumas estão se reposicionando. Para que isso? Contexto ok, visão, missão, eu vou traçar meus riscos e oportunidades. Riscos e oportunidades para quê? Para eu ter uma estratégia de alocação de capitais, de recursos. Capital humano, capital financeiro, capital manufaturado não, capital social, relacionamento e natural. Fiz a minha estratégia, eu vou verificar qual é o meu desempenho. No final do ano eu crio indicadores para verificar se estou atendendo a essa estratégia de alocação. E aí eu faço o que? Uma perspectiva de futuro para verificar se a minha estratégia está ok. E é um ciclo virtuoso. Então, novamente, eu verifico contexto, verifico visão, missão e assim por diante. A governança, ela está no centro, porque justamente a governança que permite todos esses movimentos. A governança corporativa, e os seus pilares, os seus conceitos, ela permite que tudo isso aconteça. Por isso que a gente vê uma grande preocupação, uma grande disseminação dos conceitos de governança corporativa no mercado como um todo. Perfeito? Esse é o conceito do processo de geração de valor, segundo o relato integrado. E aqui, em termos de benefícios do relato integrado, eu mencionei benefícios, mas eu vou citar esse aqui, que é o de conexão entre áreas. Você inicia o processo de elaboração do relato integrado, de exercício do relato integrado, você traz uma união entre as áreas, você quebra silos, você conecta pessoas, você integra sistemas, você diminui custo, você é efetivo, enfim, isso eu passei, eu tenho propriedade para falar porque foi o que aconteceu lá no Itaú, na época que a gente implementou. Aqui, estou trazendo para vocês também o que o próprio ERC tem seu relato integrado. Então, na casa de ferreiro, espeto de pau, eles fizeram um exercício muito bacana, aqui não está muito bem legível, mas tem a fonte. Existe o PDF, mas existe um site interativo, aqui agora não dá tempo de mostrar, mas eu recomendo vocês acessarem, é bem bacana e traz exatamente a perspectiva
e o propósito do relato integrado, que é ter essa visão holística. É o que eu falei para vocês, a visão, a missão, traça a estratégia, esses são as etapas do relato integrado. Aqui a questão de viabilidade, né? A criação, que teve o framework, e agora é o avanço, breakthrough phase, né? De como eles vão disseminar, como o IIRC vai disseminar esse conceito para o mundo. E eles estão trazendo um relato integrado. O relatório acho que tem 40 e poucas páginas, se não me engano. Esses são os elementos de conteúdo. E aqui eu trago, né? Eu acabei de falar do processo de geração de valor. Esse é o modelo de negócio do IIRC. Nosso modelo de negócio é um sistema para transformar insumos por meio de atividades de negócios em produtos e resultados que visam cumprir nosso propósito estratégico de criar valor. Isso aqui é bem bacana. Esses são os capitais, quais são as atividades e como o modelo de negócio ele traz geração de valor tanto para o IIRC como para todos os outros stakeholders. Esses são os elementos de conteúdo que eu estou identificando. E aqui também uma parte do relatório, desculpa que em inglês, né? Existem alguns slides que estão em inglês, mas é para não perder a integridade da informação. Materialidade, vocês sabem que é um princípio básico. O IIRC faz esse exercício, o que é bacana aqui, eles trazem na perspectiva de risco e de oportunidade, né? Não só risco. E para cada risco e oportunidade, quais são as ações? A materialidade trouxe temas estratégicos. Esses temas estratégicos, eles se disseminam, cascateiam em indicadores, por exemplo. Aqui é um indicador que foi criado pelo IIRC, um indicador que faz sentido com um tema que ele adotou. Performance. Aqui é um vídeo institucional, mas eu não vou passar para vocês, vou deixar, tá, professor Kassai? Acho que é legal. Um vídeo institucional do IIRC, não sei se vocês já viram, e ele foi legendado. Tá? Eu acho interessante vocês depois acessarem, são 3 minutos de vídeo para tangibilizar esse conceito. Estas são as empresas, além daquelas do Easy, né, que estão no Easy, empresas que já iniciaram o processo do relato integrado. Aqui eu vou chamar a atenção para uma empresa do setor público, uma estatal, que é a SERPRO, Serviço de Processamento de Dados, se não me engano, né? Do governo federal. Olha que bacana, um setor de tecnologia, né? Tecnologia da informação. Existe uma lei da estatal, essa lei da estatal prevê o relato integrado como a melhor prática, e eles adotaram. E o que é legal também, eu trouxe o sumário, porque eles cumpriram todos os elementos de conteúdo, vocês podem identificar. O que a SERPRO faz, qual o contexto que ela atua? Como que a governança apoia a geração de valor, que é exatamente a pergunta do framework. Como a governança apoia a geração e distribuição de valor de uma empresa? Como a governança permite o processo de geração de valor que eu mostrei para vocês? Qual a cadeia de valor, ou seja, qual o modelo de negócios? Os riscos e oportunidades, estratégia e qual é o desempenho? São todos os elementos de conteúdo estão previstos no relatório da SERPRO e eu recomendo fortemente a leitura. Aqui está ruim de ler também, mas eles chamam de arquitetura de governança, mas eu achei bacana a maneira que eles divulgaram. Eles fazem algumas relações com os componentes do sistema de governança corporativa, né? Eles começam falando do estatuto social, quais são as leis que eles têm que seguir, quais são as instâncias externas de governança, aqui quais são alguns órgãos reguladores da SERPRO e alguns ministérios que estão conectados com as atividades deles. Então, eles aproveitam a governança corporativa para também exercer um outro princípio básico do relato integrado, que é a conectividade. Eu achei bem interessante e, por ser uma estatal, né, traz a perspectiva que realmente o relato integrado ele foi desenvolvido para qualquer setor, para qualquer tamanho de empresa. E aqui o case do Itaú. Aqui é só uma apresentação do Itaú.
Essa é uma agenda de estratégia de médio e longo prazo. Aqui eu trouxe a apresentação institucional do primeiro trimestre de 2018 para trazer justamente essa conexão. Então existe um pensamento integrado, existe pessoas responsáveis por esse pensamento integrado, pelo relato integrado de uma determinada área, que seja finanças ou comunicação, que está falando com a área de relações com investidores, falando sobre a correlação dessas estratégias. Essa evolução do relato integrado, né, eu participei dessa evolução até aqui 2015, né, 2013, essas são as capas dos relatos integrados, né, mostrando uma evolução do relatório. Quais foram esse é o processo, né, quais são os procedimentos para a gente chegar no relato integrado. Estruturas que foram adotadas, né, foi criado um grupo de trabalho, por isso que eu falei que o benefício de conexão de áreas é o mais importante na minha perspectiva, porque por meio da criação do grupo de trabalho você consegue trazer perspectivas de cada área da empresa, expectativas de cada área, e quando você traz as expectativas, todas essas informações, com um pensamento integrado, você amplia a sua visão de empresa, você tem uma visão holística da empresa, né? E aqui eu estou indo já para o fim, tá, pessoal? Aqui, alinhamento dos responsáveis de governança. Aqui, por conta do grupo de trabalho, foi estabelecida uma governança para o processo de geração do relatório e foi formado um grupo de trabalho, um comitê de reporte. Um comitê de reporte que analisa as informações e os relatórios que são divulgados para os stakeholders, né, do Itaú Unibanco. Aqui o diálogo de transparência é uma perspectiva, é uma estratégia. Dentro do diálogo de transparência, na perspectiva do engajamento, é citado, né, como eu falei para vocês, na perspectiva de reporte e transparência, o relato integrado, o Global Reporting e outras iniciativas e compromissos que o Itaú segue. Aqui, descendo um degrau na questão do reporte, com a viabilidade do relato integrado, com o exercício do relato integrado, foi possível a consolidação de alguns relatórios. Por isso que eu falo que o relato integrado é sinônimo de eficiência também. A consolidação do relatório significa uma eficácia, uma eficiência dos processos de elaboração desses relatórios. Por exemplo, se a empresa é uma empresa de capital aberto e ela negocia suas ações na Bolsa de Nova York, ela tem que produzir o 20F, que é um formulário 20F, que é o equivalente ao formulário de referência que eu falei para vocês. Com a consolidação dos relatórios, foi possível você submeter à SEC, né, que é a CVM dos Estados Unidos, um único relatório consolidado que atende GRI, que atende esse programa, que é um programa de MTN, que é um programa de emissão de notas, né, Medium Term Notes, que são dívidas subordinadas, que as instituições financeiras captam dinheiro, e a divulgação das informações na SEC. A consolidação dos relatórios possibilitou a consolidação, a integração de alguns sistemas, de pessoas, de equipes, né? Aqui é só um disclosure que foi feito, né, no relatório anual consolidado, falando exatamente isso, né, bem transparente, quais são os relatórios que fazem parte do relatório consolidado. Aqui é só uma interpretação dos impactos que o banco causa na sociedade, positivos e negativos, como eu falei para vocês, dos impactos, né, no processo de geração de valor, os benefícios esperados com a adoção. Existe uma prática bem bacana do Itaú, da equipe, que é avaliar a evolução do relato integrado em termos dos conceitos fundamentais, dos elementos de conteúdo. Isso é bem bacana, que é um processo de melhoria contínua, né? E para finalizar, o relato integrado do Itaú, para ilustrar, é o modelo de negócio, o infográfico, e essa perspectiva, aqui está ruim de ver, mas são os temas estratégicos, esses temas, né? São 6 temas estratégicos. São as estratégias prioritárias. Aqui são os temas que são abordados pelos capitais.
Aqui são os ODS que são ligados por esse tema principal e os capitais. E aqui, e aqui na mandala inferior, quais são os capitais que são afetados por essa estratégia? É o efeito cebola, né, da estratégia, quais são as metas, quais são os capitais e o que é legal, já identificando quais são os ODSs impactados, e para cada perspectiva dessa, planos de ação, indicadores e assim por diante. Tá? Então isso foi possível por conta do pensamento integrado. Você consegue, de uma maneira simples e lúdica, vamos dizer assim, né? Você conseguir entender quais são os principais temas, quais são os temas mais relevantes para o Itaú. E esses temas, quais são as estratégias, quais são os ODS, os ODS, quais são os capitais. Tudo isso interligado, tudo isso conectado. É isso, pessoal. Desculpa um pouco correria, mas a ideia era trazer informação para vocês, realmente, porque eu e o professor Gassai, a gente estava conversando que a gente viu que são 1000 requisitos de relatórios, acho que são mais de 5.000 iniciativas no mundo, em termos de ODS, em termos de ESG, enfim. O desafio é você conectar todas essas iniciativas. E quem conecta? Nós conectamos. Para conectar, a gente precisa ter essa visão holística. Para ter essa visão holística, nós precisamos de novos modelos. E qual é o modelo que eu de novo, bato na tecla? É o modelo do relato integrado, do pensamento integrado. Por isso que nós temos grande responsabilidade, nós como líderes, como gestores, como pessoas, como cidadãos, né? Nós temos vários chapéus aí. Eu acho que a gente tem que trazer também, por exemplo, os ODS na perspectiva de cada pessoa, como isso conecta no meu dia a dia. E aqui eu trouxe informação para depois vocês vão ter uma compreensão e depois ir para a prática. Eu acho que a gente não pode ir para a prática e queimar essas etapas anteriores. Informação é o que não falta, vocês podem ter certeza. O que a gente precisa é interpretar a informação. E aí, só para finalizar, eu anotei algumas coisas quando vocês apresentaram os ODSs, que são dicas e são referências, né? O Fórum Econômico Mundial, acho que é bem interessante vocês olharem, como eu falei. ODS.ibge, dados abertos do governo, não sei se vocês sabem, por conta da Lei de Acesso à Informação, os ministérios públicos, federais, estaduais, municipais, estão abrindo todos os dados, vários dados. Existe uma estratégia, uma metodologia, uma taxonomia que a gente fala para esses ministérios para abrirem essas informações. Então, informações do Ministério do Trabalho, do Ministério da Cultura, do Ministério da Saúde, enfim, todos. O Sustentável 2018 do CEBEDS, Comitê de Empresas Empresarial, Comissão Empresarial Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, ocorreu agora 2 semanas atrás. Sustentável 2018, eles abordaram vários temas que vocês falaram aqui, sobre água, saneamento. Eu recomendo vocês acessarem no YouTube, foi transmitido ao vivo, Sustentável 2018, bem bacana. Vocês pensarem nessa questão da integração dos ODS, eu acho que é super importante também, né? E quem está falando sobre o ODS 8 de trabalho, a perspectiva da MEI, acho que a gente conversou, né? Microempreendedor individual, acho que é uma iniciativa bacana. Eu aconselho vocês a terem mais informações, porque o MEI é uma iniciativa pública que, ao que tudo indica, está dando certo. Eu acho que vale a pena olhar, ter esse olhar holístico, né? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu sei que a gente estourou um pouco o tempo, peço desculpas novamente. Muito bom, parabéns. Obrigado. Espero que tenham gostado. Perguntas? Perguntas? O relatório do Itaú foi em 2017 só ou já teve anteriores? Anterior, desde 2013. E que tamanho é o comitê? O comitê de reporte. Você disse que eles tiveram que montar um comitê interno para fazer. O comitê, ele foi fruto do
trabalho desse grupo do grupo de trabalho. O grupo de trabalho ele tinha vários desafios, mas dentre eles era interpretar o relato integrado, né, o framework, né, o que cada área tem para contribuir com o framework. E aí, quando nós nos deparamos com um universo de informações que eram divulgadas, nós precisamos ter esse mapeamento de todos os relatórios, porque até para a gente ter a questão da integridade da informação, o que acontece é uma informação divulgada diferente ou divergente dos relatórios. E para isso não acontecer, para mitigar esse risco, uma das práticas é a governança, né? A governança desse processo. Então, aí foi estabelecido um comitê com várias faixas, com os diretores que participam, gerentes que participam, tudo mais, até chegar na alta administração, que é onde essas premissas são trocadas até com o diretor de relações com investidores, que o atual diretor de relações com investidores do Itaú, ele também foi um dos responsáveis pela implementação do relato integrado, né? Ele até professora na FEA, USP. Então, o comitê ele evolui, né, de acordo com a demanda, mas o principal objetivo desse comitê é exatamente mitigar o risco e entender de que maneira a prestação de contas do Itaú pode ser mais assertiva via relato integrado. Mas surgiu o grupo de trabalho, via grupo de trabalho. De baixo para cima. Entender quantas pessoas. Quantas pessoas? Hoje eu não faço ideia, mas no mínimo, sim, que a época que eu já saí do Itaú vai fazer 4 anos, mas na época o grupo de trabalho tinha, sei lá, 6 áreas, 5 diretores de cada área no mínimo, ou então também 5 superintendentes, 5 gerentes, entendeu? Existem diversos níveis desse comitê. Então, grupo de trabalho, superintendente, diretores e executivo. Mas a quantidade, assim, eu não sei falar exatamente, tá? Você trabalhava como consultor para eles? Eu era colaborador, era funcionário, era da área de relações institucionais, que era responsável pelo relatório de sustentabilidade. Aí surgiu o relato integrado, 2012, lá na Rio Mais 20, aí a gente trouxe o relato integrado para essa perspectiva, na perspectiva de um grupo de trabalho multidisciplinar, né, para justamente começar a ter essa visão. Então, a área de finanças foi fundamental. A área de finanças, os analistas, gerentes, superintendentes de finanças foram fundamentais nesse processo de desenvolvimento do relato integrado, do exercício do relato integrado. Porque traz essa perspectiva do capital financeiro, como você integra o capital financeiro com os outros capitais, os processos e tudo mais. Mais perguntas? Não? Então, muito obrigado mais uma vez, Fernando.